Olá, olá. Nossa mensagem de hoje vem do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 22, e diz o seguinte: Um dos guardas do templo, que estava perto, bateu no rosto de Jesus, dizendo: Isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: Se eu disse algo errado, prove. Mas se eu digo a verdade, por que você me bate? Então Anás amarrou Jesus e o enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Aqui a gente vê que os líderes religiosos da época de Jesus tinham um problema muito sério com ele. E o problema era o seguinte: Jesus falava muitas coisas que eram problemáticas para eles. Eles não aceitavam Jesus como Messias, eles não aceitavam Jesus como Salvador, eles não entendiam que Jesus era aquele que era esperado por Israel, aquele que traria a salvação. Eles não entendiam isso, eles não aceitavam isso. Só que o problema é que as coisas que Jesus falava eram todas muito certas. As coisas que Jesus dizia eram coisas que vinham da parte de Deus. Jesus ensinou a amar, Jesus ensinou a perdoar. E em algumas situações o pessoal começou a ficar assim, não, a gente tem que pegar esse Jesus em alguma falha. A gente precisa de alguma desculpa para matar ele. Então vamos tentar achar alguma brecha aqui na lei que permita a gente fazer isso. E qual que é a brecha? A brecha é a gente descobrir que ele é um herege. A gente dizer que ele está pecando, ou o que ele falou. Claramente o que ele está falando merece pena de morte. Essa ideia que ele está dizendo é crime, não pode. E parece absurdo, mas hoje em dia a gente também tem algumas coisas, né, que são consideradas crimes simplesmente por você falar em público. É claro que você provavelmente concorda com muitas dessas coisas, né, de falar assim, não, a pessoa que ela é racista com o outro, é um crime fazer isso, tem que ser punida. Só que o problema é que quem estava no poder naquela época eram os fariseus. Então eles estavam usando certas leis que eles mesmos criaram para tentar pegar Jesus. Então, se por um lado hoje em dia a gente vê o lado bom disso sendo utilizado, né? Pessoas que tentam espalhar ideias horríveis, né? Sendo pegas pela lei, finalmente, algo que não existia antigamente. Mas naquela época é o contrário, então é completamente diferente do que é hoje em dia. Naquela época a gente vê que Jesus trazia uma mensagem de amor, uma mensagem de perdão, e tudo que eles pensavam era como que a gente vai prender esse cara, como que a gente vai dar um fim nele. E a gente precisa fazer isso. E aqui a gente vê próximo do fim da vida de Jesus, quando ele já está ali sendo levado, já está sendo preso, e ele está em frente ao sumo sacerdote, ou seja, o maior religioso ali daquela região, aquele que levava, né, o sacrifício no templo de Deus. E Jesus está sendo agredido. Jesus está sendo agredido. E a resposta que ele dá é muito boa, porque ele diz que eu estou falando alguma coisa de errado? Existe algo que eu disse aqui que não está certo? Se estiver errado, prove. Se eu estou falando alguma heresia, prove. Se eu estou falando algo que vai contra a palavra de Deus, então me mostre. E várias vezes Jesus usava versículos e textos bíblicos para não só mostrar que ele era cumprimento de profecias lá do Antigo Testamento, mas para fortalecer aquelas ideias que ele estava trazendo, aquela mensagem que ele estava trazendo, e as pessoas viam realmente o que Jesus está falando é o que Deus nos falou antigamente. A mensagem é a mesma. Quando nós ouvimos Jesus, nós estamos ouvindo a mesma palavra que nosso Deus nos falava antigamente. Ele realmente é enviado do Senhor. O problema é que os fariseus não queriam aceitar isso, não queriam admitir isso, não podia, tinha que dar um fim nele. Então prendem Jesus por uma desculpinha esfarrapada, levam ele preso, e quando ele fala certas verdades inconvenientes, veja que Jesus nunca desrespeita, ele nunca descumpre, ele nunca vai contra a lei. As únicas leis que Jesus talvez fosse contra ali eram leis
que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Do mesmo jeito que, por exemplo, Daniel, lá no livro de Daniel, ele desobedece à lei quando ele diz que não vai adorar o ídolo. Porque alguém inventou uma lei dizendo que tinha que se prostrar e tinha que adorar os ídolos. E ele permanece fiel a Deus e, fazendo algo certo, ele descumpriu a lei. Ele fez algo ilegal. E é estranho esse conceito de que às vezes a sociedade está tão errada, tão perdida, tão distorcida, que fazer a coisa certa pode ser ilegal. E era isso que Jesus passou naquela época. Mas, mesmo diante da agressão, ele continua pacífico e diz: se eu falei algo que não devia, me prove. E ninguém responde nada, porque eles não tinham o que acusar Jesus. Eles não tinham o que acusar. Jesus realmente não tinha errado em nenhuma palavra. Eles não tinham nenhuma desculpa ainda para falar: é por isso que a gente prendeu Jesus, porque ele disse isso, então isso é um crime, é por isso que ele está sendo preso. As poucas vezes que Jesus mostrava mais abertamente sua natureza divina, falando como ele e o Pai são um, já era suficiente para o pessoal às vezes querer pegar e matar ele, porque eles entendiam o que Jesus estava dizendo. Ninguém é do mesmo nível que o Pai. Ninguém é do mesmo nível que o nosso Deus Pai. Então, quando ele fala que eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê a Deus, ele está se igualando a Deus. Logo, tem que pegar, porque é herege, ele tem que morrer. E com essas pequenas brechinhas na lei, né, o pessoal pegou Jesus e usou a lei para fazer o errado. Mas, como o próprio Jesus falou, alguma coisa que ele disse está errado. E é curioso que mesmo hoje em dia, né, deixando essa história de lado de antigamente e pensando hoje em dia, tem muita gente que admira a mensagem de Jesus Cristo, admira essa mensagem que Jesus nos ensinou de amor ao próximo, de perdão, de aprender, né, lutar para ser uma pessoa melhor, deixar o Espírito Santo de Deus ir te transformando dia após dia. Tem muita gente que olha para tudo isso e fala: nossa, é muito legal, eu adoro, a mensagem de Cristo é linda. Amar o próximo, lindo. Perdoar é difícil, mas é um objetivo maravilhoso, a gente tem que buscar mesmo. Deus ir nos melhorando a cada dia, a gente tentar buscar uma vida de paz e não de violência, tudo isso é lindo. Mas como os fariseus, tem muita gente hoje em dia que, mesmo não conseguindo falar aonde é que Jesus estava errando, e não estava, mesmo sem conseguir falar: o errado é isso, ainda assim não aceitavam a palavra de Jesus. Os fariseus, eles viam que a palavra de Jesus era boa, mas ainda assim eles falavam: não, a gente tem que pegar ele para matar, a gente tem que dar um fim nele. Do mesmo jeito, hoje em dia tem muita gente que fala: acho linda a mensagem de Cristo, mas não acredita, não leva a sério. Acho lindo, acho maravilhoso essa mensagem do Evangelho, essa mensagem de Jesus, acho linda. Tá, e aí? E aí nada. Como assim e aí nada? A mensagem de Cristo é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de restauração, uma mensagem de vida nova. Você tem que tomar uma decisão, você tem que aceitar, você tem que receber esse presente que Jesus tem para você, porque se você não recebe, isso é você dizer não. Não existe em cima do muro quando as coisas se tratam de Jesus. Não existe em cima do muro quando a gente trata de salvação. O nosso Senhor é vida. E quando você rejeita a vida, a única coisa que sobra é a morte. Não, eu vou permanecer em cima do muro porque eu estou esperando que alguém prove para mim que Deus existe. Eu estou esperando que não sei o quê. Sai de cima do muro. Sai de cima do muro. Você não acha a mensagem de Cristo uma boa mensagem? Você não ouve essa mensagem de amar as pessoas e fazer o bem e ajudar os necessitados e tentar levar, né, uma vida melhor, abençoar os outros? Você não vê tudo isso que Jesus nos ensinou, assim como aquelas pessoas que mataram Jesus? Você não olha aquilo e fala:
essa mensagem realmente é boa. Mas seja diferente dos fariseus, porque eles olhavam e falavam, essa mensagem é boa, mas a gente tem que pegar esse cara para matar. E tem muita gente hoje em dia que essa mensagem é boa, mas eu não me importo com Jesus. Essa mensagem é linda, essa mensagem é fantástica, deve mudar muitas vidas, mas eu não vou deixar mudar a minha, porque eu não quero. Não faça isso, não seja assim. Não tenha esse coração duro de pedra, mas deixa Deus trabalhar na sua vida. Só permita, deixa Jesus Cristo, o amor de Deus, entrar no seu coração e você vai ver as coisas maravilhosas que Jesus pode fazer. A mensagem de Cristo realmente é linda, realmente é maravilhosa e ninguém consegue olhar e falar assim, não, mas Cristo errou aqui quando ele falou isso. Ninguém, nem o pessoal que queria matar ele conseguia achar um motivo. Inventaram umas desculpas lá para querer matar ele. Então, abra o seu coração. Ouça o que Jesus tem para te dizer. Deixa ele te salvar. Então, bom dia, querida. Fique com Deus. Fique na paz. Até a próxima.